Olha, imagina só a seguinte situação. Você fecha um acordo, tudo certinho, dentro da lei. E aí, de repente, a justiça decide que não vale mais nada. Simplesmente ignora. Parece loucura, né? Pois é exatamente para evitar esse tipo de coisa que existe a súmula vinculante número 1 do STF. E hoje a gente vai entender direitinho como essa regra funciona para proteger os nossos acordos e, claro, os nossos direitos. A pergunta que fica é essa, bem direta. Um acordo oficial feito do jeito certo pode ser jogado fora por um tribunal? Parece um absurdo, né? Mas olha, essa questão foi tão séria, mas tão séria, que precisou de uma resposta, e uma resposta definitiva, da mais alta corte do país. E essa resposta veio, claro, do Supremo Tribunal Federal. Foi o STF que bateu o martelo e estabeleceu uma regra clara, com força de lei mesmo, sabe? Tudo para garantir que os acordos sejam respeitados. A ideia é trazer mais segurança jurídica para todo mundo. Então, que regra é essa? É a famosa súmula vinculante número 1. Eu sei, o nome parece uma coisa super complicada, né? Mas a função dela é muito poderosa. Pensa assim, é uma regra de ouro que todos os juízes e tribunais do Brasil são obrigados a seguir. Não tem escolha. O texto oficial da súmula é esse aí. Parece aquele juridiquês bem denso, né? Mas vamos traduzir. A ideia central é a seguinte: um juiz não pode, de jeito nenhum, ignorar um acordo sem antes ponderar as circunstâncias do caso concreto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é obrigado a analisar os detalhes, a mergulhar no caso. Descartar um acordo sem fazer essa análise detalhada, isso é uma ofensa direta à Constituição. Ok, então qual é a proteção principal aqui? É bem simples. A súmula protege o acordo que já foi fechado, que já está valendo. Ela funciona como se fosse um escudo, sabe? Um escudo para proteger a validade e a eficácia daquilo que foi combinado entre as pessoas. Mas, e aqui vem um ponto essencial, essa proteção não é um cheque em branco, não é cega. A súmula exige que o juiz faça o quê? Que ele pondere as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, é obrigatório olhar para os detalhes, para as provas, para tudo o que torna aquele caso único, antes de tomar qualquer decisão sobre acordo. É uma análise caso a caso. Certo, acho que a regra geral ficou clara, né? Mas agora vamos fazer o que a gente mais gosta: decifrar o juridiquês. Vamos pegar os termos mais importantes dessa súmula para não sobrar nenhuma dúvida do que ela realmente significa na prática. Vamos começar com esse aqui, ato jurídico perfeito. O que diabos é isso? Pensa que é como um negócio fechado e carimbado. Se um acordo foi feito seguindo direitinho a lei que valia na época, pronto, ele está protegido pela própria Constituição. Nenhuma lei nova, nenhuma decisão de juiz que seja genérica pode chegar depois e simplesmente desfazer esse acordo. O que está feito, está feito. O caminho para um acordo virar um ato jurídico perfeito é basicamente esse aqui, em 3 passos. Primeiro, claro, o acordo é firmado. Segundo, e super importante, ele tem que respeitar a lei que estava valendo naquele momento. E terceiro, pronto. A partir daí, ele se torna perfeito e ganha essa blindagem, essa proteção contra anulação sem motivo. E foi justamente um tipo bem específico de acordo que, digamos, botou fogo nesse debate todo. Aí você pode se perguntar, mas por que a súmula fala especificamente desse termo de adesão da Lei Complementar 110? Simples, porque foi aí que tudo começou. A gente está falando de acordos do FGTS. Milhares e milhares de trabalhadores aceitaram certas condições para receber os créditos a que tinham direito. O problema? Juízes começaram a anular esses acordos em massa, sabe, sem olhar caso a caso. Virou uma bagunça. Aí o STF precisou entrar em campo para colocar ordem na casa e garantir a segurança jurídica. Agora, muita atenção aqui, porque isso é um ponto crucial. A regra não é um passe livre. A súmula vinculante 1 não é absoluta. Ela tem limites. Existem situações bem específicas em que ela simplesmente não se aplica. Vamos entender quais são essas exceções. O mais importante para a gente entender é o seguinte: a súmula não é um cheque em branco. Ela não foi criada para validar acordos com falhas, com fraude, com problemas graves. Nada disso. O foco dela é outro. É forçar o juiz a analisar. Se depois dessa análise detalhada ele encontrar uma falha de verdade, aí sim, o acordo pode e deve ser invalidado. E aqui a gente consegue ver essa diferença na prática. De um lado, quando é que a súmula 1 se aplica? Bom, quando a decisão do juiz é genérica, sabe? Quando ele simplesmente ignora os fatos, descarta o acordo sem mais nem menos, nesse caso, a decisão dele é invalidada. Agora, do outro lado, quando ela não se aplica?
Quando o juiz faz o dever de casa, analisa as provas, os detalhes e encontra um problema real. Por exemplo, se fica provado que alguém foi forçado a assinar ou que simplesmente não concordou com os termos, aí a decisão de invalidar o acordo é totalmente válida. Vamos para um caso real para ficar mais claro. Olha só essa situação. Um tribunal foi analisar o caso e percebeu que faltava uma coisa básica, essencial, a concordância clara, expressa de uma das partes. Ou seja, o juiz analisou e encontrou uma falha concreta. Resultado, a súmula 1 não se aplicou e a decisão de anular aquele acordo foi mantida. Perfeito. Aqui temos um outro exemplo. A decisão do tribunal foi mantida por um motivo bem específico. A lei exigia que um advogado estivesse presente na negociação e ele não estava. De novo, percebe? A decisão não foi genérica, foi baseada numa análise pontual da lei. Por isso, a súmula 1 ficou de fora da jogada. E para fechar os exemplos, esse aqui é talvez o mais direto de todos. O tribunal foi olhar as provas e concluiu que, bem, não existia prova nenhuma de que o acordo tinha sido feito. Ué, se nem acordo existiu, não tem o que a súmula proteger, certo? Simples assim. Bem, com tudo isso, a gente chega na reta final da nossa análise. E qual é a grande lição aqui? O que tudo isso nos mostra? Que a súmula vinculante 1 é, na verdade, uma busca por equilíbrio. Um equilíbrio que é delicado, mas absolutamente essencial. O equilíbrio entre proteger os acordos que foram feitos e, ao mesmo tempo, garantir que a justiça seja feita. No fim das contas, é tudo sobre segurança jurídica. Então, vamos recapitular os pontos-chave para não esquecer. Primeiro, a súmula 1 protege o ato jurídico perfeito, o nosso negócio fechado. Segundo, ela impede que juízes anulem acordos de forma automática, sem análise. Terceiro, ela exige, sim, uma avaliação individual de cada caso. Mas, e esse é um grande mais, o acordo ainda pode ser invalidado se tiver algum vício, alguma falha comprovada. O objetivo final de tudo isso é garantir previsibilidade e, principalmente, justiça. E essa é a mensagem que eu acho que tem que ficar. O espírito da súmula 1 não é ser um carimbo de válido para qualquer acordo que apareça. De forma alguma. A grande missão dela é garantir que a justiça analise os fatos com cuidado, com atenção, antes de tomar uma decisão. É sobre fatos e não sobre generalizações. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que vai muito além dessa súmula específica. A segurança jurídica, essa ideia de que as decisões devem ser previsíveis, ela é um princípio absoluto que tem que ser seguido a qualquer custo? Ou será que ela é um ideal que precisa o tempo todo ser pesado e balanceado com as circunstâncias únicas de cada história, de cada caso? Fica aí a reflexão.